Vou falar hoje sobre síndrome do intestino irritável, os mitos e as verdades que cercam esse diagnóstico. Como que a gente investiga adequadamente o nosso intestino. E antes da gente começar, você já pode deixar seu like, dar uma curtida, compartilhar com quem gostaria de saber mais informações sobre essa síndrome que é extremamente comum. Você já ouviu falar nela? Síndrome do intestino irritável? Bom, ela é uma condição que dá muita dor abdominal, alterações do hábito intestinal, desconforto, que muitas vezes é confundida com outros problemas digestivos. E esse é um ponto extremamente importante. Eu vou explicar o que é a síndrome do intestino irritável, por que ela acontece e principalmente como que a gente deve abordar para chegar num diagnóstico correto. Ela é uma síndrome funcional do sistema digestivo, do seu intestino, ou seja, ela não é causada exatamente por uma inflamação, infecção ou um tumor, e sim uma alteração na resposta como o intestino funciona. Os sintomas aí mais comuns, eles incluem dor abdominal, constipação, diarreia, distensão abdominal ou alternância, por exemplo, entre ter um intestino ou muito preso ou muito solto. E como diferenciar? Como que a gente diferencia a síndrome do intestino irritável de outras doenças mais graves? Bom, a gente está falando de sintomas ali muito parecidos, né? Constipação, diarreia, estufamento. E esses sintomas estão muito relacionados a doenças que são potencialmente mais graves e não são relacionadas a funcionalidade do intestino, como por exemplo, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que são as doenças inflamatórias intestinais. E outra coisa que confunde bastante o intestino irritável são sensibilidades, intolerâncias alimentares, alergias alimentares, disbioses, sejam elas bacterianas ou fúngicas, e eventualmente até doença diverticular e câncer do intestino. E como que a gente faz essa diferenciação? Basicamente por uma consulta médica bastante adequada, conversando exatamente sobre os gatilhos que levam o paciente a ter os sintomas, fazendo uma anamnese, um histórico adequado da alimentação, do ritmo circadiano, do estilo de vida. A gente costuma solicitar bastante exames de, obviamente, endoscopia, colonoscopia, exames de imagem, biópsias desses exames de colonoscopia, por exemplo, e a gente costuma pedir também muitos exames de fezes muito específicos, como por exemplo, coprológico funcional, zonulina fecal, elastase pancreática, calprotectina fecal, parasitológico e também exames que levam a diagnósticos de sensibilidades alimentares, como exames de IgG sérico, IgE sérica, exames que levam a entender como o seu corpo reage a determinados alimentos. E qual que é o papel do estilo de vida na síndrome do intestino irritável? Bom, quando a gente entende que o sistema digestivo ele tem uma resposta muito relacionada ao cérebro e ao nosso estilo de vida, mudanças no ritmo circadiano, mudanças no nosso estilo de vida importam absurdamente nos sintomas do intestino irritável. Por exemplo, a síndrome do intestino irritável ela pode estar ligada a fatores emocionais, como estresse crônico, como privação de sono, como ansiedade, mas especificamente muito à alimentação. Principalmente alimentos que fermentam muito, que a gente chama de carboidratos fermentáveis ou uma alimentação rica em FODMAPs, que são alimentos que podem desencadear crises muito específicas de intestino irritável. Além disso, gorduras saturadas, alimentos muito calóricos, bebidas alcoólicas também podem desencadear a síndrome. E como que a gente acompanha isso? Bom, precisa de um acompanhamento especializado, precisa ter um diagnóstico preciso. Muitas vezes o paciente vem no consultório achando que tem síndrome do intestino irritável, a gente descobre que não é, a gente descobre que é alguma sensibilidade alimentar, que é alguma intolerância alimentar, ou que alguma alergia alimentar. Então, fazer essa diferenciação, isso é muito comum, né? Muitos pacientes serem jogados nesse diagnóstico sem ter uma investigação da sua digestão adequada. Para encerrar, a gente entende que a síndrome do intestino irritável, ela é uma condição comum, ela está atrelada ao nosso estilo de vida, porém, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial. Muitas vezes, ela é um diagnóstico errado que encerra
outras questões que não foram muito bem investigadas ali no dia a dia da consulta do paciente e no dia a dia de exames mais específicos em relação ao diagnóstico do intestino. E se você tem esses sintomas de constipação, diarreia, alternância do hábito intestinal entre a constipação, diarreia, estufamento ou gases, acha que tem algum diagnóstico parecido com esse ou não sabe exatamente o que está acontecendo contigo, busque ajuda especializada, procure um profissional adequado para fazer o diagnóstico correto da sua situação.